Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja neste domingo, um domingo que Deus nos dá, dia 27 de junho de 2021. Que bom estarmos juntos, que bom podermos estudar a palavra do Senhor, que seja um domingo abençoado na sua vida, uma semana com a boa mão de Deus guiando você, guiando a sua família, seja uma semana abençoada. Bom estarmos juntos em torno da palavra do Senhor. Mas antes nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Quero pedir sobre a sua família, sobre você que tem acompanhado os estudos bíblicos. O desejo do meu coração é que ele frutifique na sua vida e o grande professor, o Espírito Santo, esteja ensinando você a cada dia. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. O Deus Criador dos céus e da terra, um Deus que nos ama. Aceita esse tempo que a gente dedica ao Senhor agora, em especial nesse domingo, em torno da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ser impactados pela presença do Teu Espírito nos ensinando. Por isso, abençoa o Teu filho, a Tua filha, as nossas famílias. Venha e derrame a Tua graça sobre nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Com alegria, iniciamos mais uma semana. Uma semana de lutas, sim. Uma semana de muitas adversidades, sim, mas uma semana de vitórias, quando Deus tem nos levado a uma vida abundante diante dele. Que bom podermos glorificar o nosso Deus e damos graças a Deus pelos aniversariantes da nossa igreja, esses que completaram o aniversário na semana que passou. Sempre lembramos deles. Dia 21, completou aniversário o nosso irmão Márcio Pinheiro. No dia 23, a irmã Amanda Batistel e também a Tainá Moura. No dia 26, ontem, a nossa irmã Lucinéia, esposa do Gerson, o vice-presidente da nossa igreja. E também ontem, dia 26, o jovem Juan Lucas, que tem nos ajudado tanto ali na multimídia. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do Márcio, da Amanda, da Tainá, da Lucinéia, do Juan, e eles sejam cheios da graça do Senhor e possam ser frutíferos na obra do Senhor. Parabéns, meus queridos irmãos. Choramos com aqueles que choram também. Muitos enfermos, muitos perderam seus entes queridos. Nós colocamos essas pessoas diante do Senhor. Eu quero orar com você. Se você tem um motivo de oração, coloca isso diante do Senhor. Coloque esses nossos irmãos que aniversariaram. Se você lembra de alguém que está enfermo, alguém que perdeu um ente querido, e quantos perderam entes queridos nessa semana que passou, que o consolo do Senhor esteja sobre cada um deles. Queria lembrar você que hoje ainda o nosso culto é às 18 horas. Por causa do toque de recolher. Então o culto presencial às 18 horas, passa isso para a tua rede, passa isso para os teus amigos, para os teus irmãos, para a família de Deus, para que eles saibam que estamos nos reunindo às 18 horas com todo cuidado. Queria lembrar você também da nossa rede Boas Novas de Solidariedade. Você já mandou a sua cesta? A cesta básica, quando nós estamos entregando para as famílias de risco, aqui em Paranaguá. Então, envie, se você não enviou ainda, envie a sua cesta, leve até a igreja, ou então mande o seu dinheiro, deposite na conta, para que possamos atender essas famílias que estão passando por dificuldades. Queria lembrar você também do nosso bazar. O nosso bazar, ele está, como diz na gíria, bombando, porque muitas roupas chegando, roupas seminovas. Então você pode fazer uma limpa no seu guarda-roupa, algo que é muito bom, você pode levar na igreja e nós vamos
entregar graciosamente para alguns e outros nós vamos vender e toda a renda será para missões e também será para a nossa associação Boas Novas. Lembrando que estamos no mês de junho, mês de missões estaduais, quando oramos pelo nosso estado, quando oramos pelos missionários, quando oramos pela nossa associação, que recebe verba da nossa convenção através de missões. Então também coopere, ore, separe a sua oferta missionária. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus a vida dos nossos irmãos que aniversariaram, colocar os tristes, abatidos, os doentes diante do Senhor. Pai, agora de uma maneira especial quero agradecer a vida dos teus servos que completaram mais um ano de vida. A vida é bênção do Senhor. Estamos vivos, mercê da tua graça. E eu quero que a tua bênção, ó Deus, continue sobre eles. Que nos anos que eles têm pela frente, eles tenham muita vida no Senhor, vida abundante para te servirem com alegria, para glorificarem o teu nome, para fazerem Jesus conhecido. Pai, eu quero colocar diante do Senhor os tristes, abatidos. Ó Deus, quantos perderam seus entes queridos, ó Deus, derrama o bálsamo, aquele bálsamo que vem do teu Espírito, que só Ele pode consolar, que nós também sejamos instrumentos do teu consolo, mas acima de tudo o teu Espírito Santo. Ó Deus, abençoa os enfermos, muitas pessoas nas suas casas enfermas, muitos irmãos nossos nos hospitais também. Ó Deus, visita-os pela ação do teu Espírito. Eles recebam aquela presença maravilhosa do Senhor onde estejam. Muitos, ó Deus, não podendo ir ao culto porque estão impedidos numa quarentena, enfermos. Ó Deus, fica com eles, atende-os, ó Pai. Ó Deus, abençoa as programações da tua igreja, a questão das cestas básicas, a questão de missões estaduais. Ó Deus, move o nosso coração, inflama o nosso espírito para que possamos contribuir, para que possamos dar e abençoar tantas pessoas, ó Pai. Ajuda-nos para isso. Fica conosco agora quando vamos estudar a tua palavra, que esta palavra frutifique em cada coração. É minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos estudando cartas para as igrejas de ontem e cartas para as igrejas de hoje. Cartas vivas do Senhor para você. Cartas vivas do Senhor para a sua família. Estamos estudando Tiago. E Tiago é uma carta impressionante porque ela é muito prática. E nós precisamos deste ensinamento. Ensinamento para aqueles cristãos, sim, mas para nós também. Tiago trata de ética, solidariedade, uma religião vivencial. E nós vamos continuar estudando um tema fantástico que é a guarda da língua. Quão difícil é guardarmos a nossa língua. E Tiago, então, ele traz à tona essa problemática que eu e você sofremos. O mau uso, muitas vezes, da nossa língua. E Tiago, no capítulo 3, começando no 1, ele diz: não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ele diz que quando nós somos homens e mulheres que dominamos a nossa língua, nós dominamos o nosso corpo. E assim Tiago diz: é o homem perfeito, é a mulher perfeita. O domínio da nossa língua e a nossa vida cristã. Tiago, se você tem acompanhado os estudos, ele fala sobre a perseverança do crente e depois ele aborda as características daquele crente maduro. Aquele crente que eu e você devemos ser, homens e mulheres
maduros diante de Deus e dos homens. E ele fala do controle da língua. Algo pertinente no contexto dos seus leitores, mas algo pertinente para nós hoje em dia. E ele deixa muito claro a importância do controle da nossa língua, aquilo que sai da nossa boca, que pode ser algo para matar e pode ser algo para dar vida. Então ele dá alguns exemplos. Ele usa algumas imagens da língua, como o freio, o leme, o fogo, um animal venenoso, uma fonte d'água, uma figueira, uma árvore. Em seu livro, Tiago, Transformando Provas em Triunfo, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele divide essas 6 ilustrações de Tiago em 3 poderes da língua. Essas 6 ilustrações, o freio, o leme, o fogo, o animal venenoso, a fonte d'água e uma figueira, a árvore. E ele faz isso em 3 poderes que a língua tem: o poder de dirigir, o poder de destruir e o poder de dar vida, de vivificar. Pastor Russell Shedd, no comentário dele de Tiago, ele coloca algumas bases para a gente começar a pensar. Primeiro, ele diz assim que não podemos ser ingênuos, pois as nossas palavras têm consequências. Alguns não pensam para falar e outros falam sem pensar. Nós precisamos nos dar conta da urgente necessidade de controlar a nossa língua. Do contrário, estas palavras malditas podem causar grande destruição. O pastor Russell Shedd, ele continua dizendo que nós precisamos ser pessoas perfeitas, completas, não faltando em nada. E ele diz que a pessoa perfeita, completa, que não falta em nada, ela não tropeça no falar. Ela domina a sua língua e domina todo o seu corpo. Mas ele continua dizendo que é preciso cuidar daquilo que falamos. Cuidar daquilo que falamos. Pois é possível que estejamos contaminados por inteiro. Aquilo que falamos é o exterior, mas ele diz nós podemos estar contaminados no interior. E Jesus, ele disse isso. As coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Do coração. Então aquilo que nós falamos e exteriorizamos é o reflexo do nosso interior, aquilo que está lá dentro de nós. Então é preciso atentar para isso e ver se não estamos contaminados por dentro. Mas Russell Shedd diz ainda que a nossa língua, ela precisa ser uma fonte de vida e de bênção, e ela pode ser. O nosso falar pode abençoar pessoas, pode ser uma fonte de vida. Ou somos fonte de bênção, ou somos fonte de maldição. É isso que Tiago está dizendo, que não tem jeito de ficarmos no muro. Ou somos bênção, ou somos maldição. Mas vamos à palavra de Deus. A língua, ela tem o poder de dirigir, de controlar, de conduzir. E lá no versículo 3, Tiago diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. E ele usa então esta primeira ilustração a respeito da língua como um freio. Uma excelente ilustração de Tiago para dizer que a língua controla tudo. E ele usa o cavalo. Como que o cavalo é controlado? Através das rédeas que conduzem o cavalo. E
há uma explicação para isso. O freio faz parte da brida. O que é isso? Segundo a Enciclopédia Britânica, é um conjunto de correias que mantém o freio fixo na boca dos cavalos, das cavalgaduras. E esse freio fixo, ele pressiona a língua do animal. Ele é preso às rédeas que permitem, então, guiar o animal. Você coloca um pedaço de metal na boca do cavalo e ele vai pressionar a língua do cavalo. Aí você vai colocar o arreio, puxa o arreio sobre a cabeça do animal, pega as rédeas e quando você puxar as rédeas para lá ou para cá, você vai estar conduzindo o animal. Essa é uma ilustração muito boa do freio, que é colocado na boca do cavalo, da cavalgadura, seja ela qual for, e vai pressionar a língua do animal. O que está dizendo Tiago aqui é que você controla a sua língua, então você vai controlar o seu corpo todo. Tudo entra na normalidade, na correção, na linha. Que ilustração maravilhosa! A língua como um freio, como um freio. Outra ilustração que Tiago traz é no versículo 4. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Tiago, então, ele diz que a língua pode ser comparada com freio, ele usa o animal, cavalgadura. Ele usa agora a figura do leme que dirige o navio. Um navio transatlântico, muito grande, ele vai para lá e para cá, através do seu piloto, apenas orientando e dirigindo o pequeno leme. É fácil da gente imaginar um navio transatlântico sem leme, perdido no mar, para lá e para cá, colocando em risco os tripulantes, a vida dos passageiros, a carga. Seria um desastre. Viria o naufrágio, a morte. O leme, ele pode conduzir esse grande transatlântico, fugindo dos rochedos, das rochas submersas, e pode transformar em paz e segurança os passageiros, os tripulantes, a carga que está no navio. Então Tiago, ele compara a língua com esse leme que dirige o navio para lá e para cá. Ele está dizendo que se nós não controlarmos a nossa língua, nós seremos como um transatlântico, um navio sem leme, e vamos nos arrebentar nos rochedos da vida. Vamos nos destruir e vamos destruir outras pessoas que estão em nossa volta, porque a língua tem o poder de dirigir para o bem ou para o mal. Como Tiago é prático e nós podemos entender isso, não é? Ao escolher o freio e o leme, Tiago apresenta dois objetos em si, pequeninos, como a língua, que exercem grande poder. O pequeno freio permite que o cavaleiro controle o seu grande cavalo. O pequeno leme permite que o piloto, o timoneiro, controle o seu grande navio. Apesar de ser uma pequena parte do corpo, a língua, quando ela está sob o domínio do Espírito Santo, quando o nosso falar está produzindo ações do nosso coração puro, nós conduzimos a nossa vida para o bem. Mas se a nossa língua não está produzindo fruto do coração puro, ela vai conduzir a nossa vida para o mal, como um transatlântico para os rochedos, e vai naufragar. Tanto o freio quanto o leme, ele tem a força de superar algo contrário. Por exemplo, o leme, quando vem o vendaval, os ventos, as chuvas fortes, tempestades, se ele está firme, ele vai controlar o navio. O freio,
ele vai controlar o animal quando é um animal selvagem. Você vai então controlar aquele animal. Então, tanto o freio quanto o leme, eles controlam o animal e controlam o navio. Nós precisamos controlar o nosso corpo através da nossa língua quando colocamos o nosso falar diante do Senhor. A nossa língua, ela também sofre forças contrárias, como no navio o vento, como o animal selvagem. Nós temos aquela velha natureza, irmãos, que precisamos controlar e banir da nossa vida. Aquela velha natureza que nos leva ao pecado. Nós somos cercados neste mundo e já estudamos as circunstâncias que nos levam a fazer coisas erradas, a dizer palavras que não abençoam. Esse pecado interior e as pressões exteriores muitas vezes influenciam no nosso falar, na nossa língua. Por isso, nós precisamos pedir a Deus: Deus, controle a minha vida. Espírito Santo, venha e controle, esteja no controle da minha vida. Quando Jesus, meus irmãos, Ele controla a nossa mente e o nosso coração. Quando Ele é o Senhor da nossa vida, nós não temos medo de dizer coisas erradas. Não temos medo de falar palavras que aborreçam as pessoas, palavras que entristeçam a Deus. O nosso coração é o nosso coração puro. E quando o nosso coração ele é colocado diante de Deus, e Deus vem e purifica, e Jesus nos purifica através do seu sangue, a nossa palavra, o nosso linguajar é um linguajar que abençoa, é uma palavra de bênção, é uma palavra que dá vida. A língua tem esse poder de dirigir, mas também a língua tem também esse poder de destruir. Como uma palavra má, uma palavra ruim, destrói uma vida, mata uma pessoa. Lá no verso 5, ele diz assim: a língua é pequeno órgão e veja como ela é como uma fagulha. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, ele diz. É um mundo de iniquidade. E ele diz também: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. É verdade. Se não somos controlados pelo Espírito Santo, não temos um temperamento controlado pelo Espírito Santo, coisas ruins vão sair da nossa boca. Se o nosso coração é mau, as palavras que saem dele são más. A língua não tem então somente esse poder de dirigir e o poder de conduzir as pessoas para lá e para cá. Não, ela tem o poder de destruir. E a figura que Tiago usa é a figura do fogo, da fagulha. Como uma fagulha, um simples palito de fósforo aceso, ele pode queimar toda uma vegetação. Um incêndio, ele começa pequeno, com uma simples fagulha. E ele diz: a língua pequena, uma palavra má, ela vai incendiar uma casa, vai incendiar uma família, vai incendiar os relacionamentos numa igreja, porque ela pode ser uma língua má. Eu estou cansado de ver, e você também, manchete na televisão e nos jornais: bituca de cigarro pode ter provocado princípio de incêndio em casa em Montes Claros. Vi uma notícia assim. De acordo com os bombeiros, a moradora é fumante e esqueceu a bituca em cima do sofá. O resto do cigarro aceso. E aquele pedacinho de cigarro aceso acabou ocasionando fogo na casa toda. Eu vi também mensagens na televisão, na internet: bitucas de cigarro, uma das principais causas de incêndio nas rodovias. O motorista vai, joga o seu cigarro aceso, cai no meio do mato, começa um pequeno fogo ali.
Aí vem o vento, começa a levar aquele fogo e incendeia toda aquela vegetação. Nós vamos impactados aqui no nosso litoral, em agosto do ano passado, quando um acidente ali em São José dos Pinhais matou 8 pessoas e feriu 21 pessoas. Havia muita névoa, muita neblina, e as pessoas não estavam enxergando, e um carro vai batendo no outro, e essa calamidade. Por quê? Havia pouca visibilidade. Além da neblina normal, alguém colocou fogo naquela vegetação ao lado da estrada e aquilo produziu uma fumaça muito grande. E Tiago ele fala isso. A língua tem esse poder destruidor como uma pequena chama que incendeia e pega fogo em tudo. O fogo, depois que se agiganta, ele se alastra, ele torna-se indomável e deixa uma devastação. Assim é o poder da língua. A língua tem esse poder destruidor também quando ela é mal usada. E é um desafio para nós também. Mas Tiago diz que a língua ela é perigosa, contamina o corpo inteiro, um mundo de iniquidade. Quando não é sobre a bênção de Deus, ela é um mundo de iniquidade. Tiago diz também que a língua é indomável. Se não for pela ação de Deus, o homem consegue domar os animais e todo o universo, mas ninguém consegue domar a sua língua. O mal incontrolável, ele diz, cheio de veneno. Cheio de veneno. Que desafio para nós hoje. Benjamin Franklin, um dos presidentes dos Estados Unidos, ele disse que o animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes. O animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes, a nossa língua. E Tiago diz que a nossa língua, ela pode ser cheia de veneno, como o escorpião, como uma cobra venenosa. Devemos tomar cuidado com aquilo que falamos, mais do que isso, cuidar do nosso coração. Sermos cheios do Espírito, cheios da vida que só Deus dá. Mas Tiago ele diz lá no verso 9 a 12, a língua é incoerente. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figo? A língua não é apenas perigosa, indomável, ela é incoerente. Não é verdade? Como é que da mesma boca saem palavras que abençoam e palavras que amaldiçoam? E ele diz, como de uma fonte de água sai uma água venenosa, uma água insalubre, e da mesma fonte uma água potável que dá para beber. Como pode ser uma figueira dar uvas? Não, a figueira ela dá figos. E como a videira pode dar figos, não, a videira vai dar uvas. Então a língua muitas vezes ela pode ser incoerente. Nós devemos tomar cuidado para sermos coerentes com aquilo que somos crentes, filhos de Deus. Da nossa boca não podem sair palavras boas que abençoam, que glorificam a Deus, e palavras ruins que amaldiçoam e falam mal do próximo. Por isso, Tiago, ele é tão importante para nós. Esse cuidado que devemos ter. Que em incoerência falarmos uma coisa e outra coisa. A língua, ela é contraditória, incoerente. É ou não é? Se não está sob o domínio do Senhor. E eu desafio hoje para mim e para você. Ó Deus, abençoa a nossa vida. Ó Deus, dirige a nossa vida. E que a nossa vida possa ser dirigida pelo Teu Espírito. E a nossa língua, o nosso falar, esteja dominado. Nossa língua dominada pelo Espírito Santo.
Tiago diz, o homem perfeito, a mulher perfeita é quem controla a língua. Mas só podemos controlar a língua quando estamos sob o controle do Supremo Mestre. Só podemos controlar a língua quando estamos sob o controle do Supremo Senhor, que é o nosso Deus. Esse é o desafio para mim e para você. Que tipo de palavra você tem colocado diante dos outros? Que tipo de piadas e de palavras indecentes e palavrões tem saído da sua boca? Será que tem? Nós precisamos tomar cuidado com o que falamos, a maneira como falamos, se abençoamos ou amaldiçoamos. Esse é o desafio para nós. Então Tiago, ele é muito duro e diz, cuidado, cuidado. A língua pode ser como um freio, pode ser como o leme, vai dirigir você para lá e para cá. A língua é como fogo que pode destruir. E que a nossa língua não seja para destruir, mas para construir, abençoar as pessoas, edificar as pessoas. Na próxima semana, no próximo estudo, vamos continuar estudando Tiago. Mas a língua, ela só não presta para destruir, ela presta para construir. E Tiago diz ali, a língua tem o poder de vivificar, de deleitar. E nós vamos estudar isso com cuidado na próxima semana. Que a minha língua e a sua língua, o nosso falar, seja um falar de vida, vivificador, um falar de deleite que abençoe as pessoas. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo de Deus, mas para isso precisamos estar sob o domínio do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo cada dia na nossa vida e que a nossa palavra seja uma palavra boa. Por isso lembramos daquele cântico lá quando você era criança, cuidado, boquinha, com o que você fala. Cuidado, boquinha, com o que você fala. O nosso Pai do céu está olhando para você. Nosso Pai está olhando para você. Que possamos ser pessoas que abençoem outras pessoas. Que possamos ser homens e mulheres que glorifiquem a Deus. Que façamos o bom uso da nossa língua. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Um bom restante de domingo agora e uma semana abençoada. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva. Pedimos perdão quando, através da nossa língua, da nossa palavra, nós entristecemos o teu coração. Através da nossa palavra, nós prejudicamos o nosso irmão e não abençoamos a vida dele. Mas ajuda-nos e que o teu Espírito Santo tenha liberdade na minha vida, na vida do teu filho e da tua filha, de agirmos segundo o teu coração. E que o nosso coração esteja cheio da tua palavra e possamos produzir palavras vivas. Que possamos receber a água viva que vem do Senhor e possamos derramar esta água, possa fluir das nossas vidas a água viva para vivificar as pessoas e glorificar o teu nome. É a minha oração, Pai, que eu faço no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Bom domingo.